Fala comigo, estudante. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, o nosso desafio continua. Paulo fala um pouco sobre a expectativa que Deus tem diante das promessas, especificamente a última declaração do capítulo anterior, que fala da nossa filiação, o fato de Deus fazer de nós inimigos dele, apenas criaturas distantes, rebeldes, filhos. O que ele aguarda? Ele aguarda pureza, ele aguarda santidade, um distanciamento completo do pecado. E aqui, mais uma vez, ele recapitula o seu propósito, a conduta dele, a intenção dele, a forma com que ele conduziu algumas situações que não deviam estar acontecendo na igreja, alguns problemas, alguns conflitos e como ele abordou alguns pecados. Ele recapitula o processo, o propósito da repreensão, das repreensões, na verdade, que ele faz. E ele diz, nós não fomos injustos. E talvez esse seja um senso que está presente no coração da maioria das pessoas quando vão ser aconselhadas, advertidas sobre alguma questão. Elas começam a procurar fatores externos para justificar ou talvez inverter o jogo ali, inverter a situação e fazer talvez quem está falando pensar que está indo longe demais, que está sendo muito rigoroso, que está sendo injusto, talvez porque existem pessoas fazendo coisas semelhantes ou piores e porque nada acontece com essas pessoas, nós escutamos coisas semelhantes a essa, principalmente porque na maioria das igrejas, quando nós estamos tratando de algum pecado, alguma situação, a recomendação bíblica é que a gente deixe restrito esse processo ao mínimo de pessoas envolvidas, seguindo o protocolo que nós aprendemos quando estudamos os evangelhos que Jesus mesmo ensina. Fale você, tente ajudar, tente aconselhar, chame um segundo, se não fluir, e por último, em terceiro, apresente a toda a igreja, se continuar, exclua essa pessoa. E aqui ele diz, não fomos injustos, nós não prejudicamos ninguém e não exploramos. Nós não excedemos, nós não demos carteirada em ninguém, não agimos como autoritários, pelo contrário, nós agimos com justiça. Ele não quer ser mal interpretado. E mais uma vez ele reforça o propósito das suas repreensões. Tito, um dos colaboradores da equipe de Paulo, aproxima essa igreja de Paulo. Ele escreve e fica confuso, talvez com receio, com certo medo de qual seria a reação, qual seria o sentimento que estaria no coração dos coríntios, e Tito vem trazendo informações para ele que acalmou o seu coração. Tito diz que eles estavam preocupados, eles tinham um zelo, eles tinham um carinho, eles tinham um amor por Paulo, e isso foi decisivo. Ele não sabia, ele não fazia ideia de qual seria o efeito, e geralmente quando nós vamos falar com alguma pessoa, geralmente nós esperamos o pior, que essa pessoa simplesmente diga, não, isso não é mais para mim, eu não quero isso. A gente quase sempre espera o pior. E Paulo, eu imagino que fica numa situação embaraçosa como essa. E aqui Tito acalma o seu coração dizendo, Paulo, eles te amam, eles te respeitam, eles entenderam a sua carta, fique em paz, fique tranquilo. E aí nós vemos em seguida a conversão dos coríntios. Paulo faz uma afirmação aqui, talvez que pode parecer controversa. Ele diz, eu vi que vocês ficaram tristes, então eu quero falar algo. Eu não me arrependo de ter falado e levado vocês a ficarem tristes, embora eu tenha me arrependido porque eu falei e vocês ficaram tristes. Como assim? Parece uma contradição. Quando ele diz na primeira vez, eu não me arrependo, ele está falando, esse é o único meio. Eu não tive outra escolha. Então, já que era o remédio, era o antídoto para a situação de vocês, eu precisava falar. Eu tinha que falar. E por isso, nesse sentido, eu não me arrependo. Mas no lado humano, humanamente falando, isso gerou uma tristeza coletiva muito grande. Então, se fosse para falar com a minha mente limitada ou com o olhar humano, eu teria arrependido e não soubesse que aconteceria isso, eu não teria falado. Mas ele sabe que esse é o único remédio. Nós temos que falar.
sem tristeza, sem lamento, sem contrição, sem um quebrantamento que nasce quando nós entendemos a gravidade do que nós estamos falando, não haverá arrependimento verdadeiro. É um engano nosso pensarmos que, de alguma maneira, o pecador que não para de sorrir para o pecado conseguirá se arrepender verdadeiramente. Paulo diz que a tristeza que Deus produz, a tristeza que Ele coloca no nosso coração diante do nosso pecado, nos leva ao arrependimento. Então não se importe. Talvez quando você tentar ajudar, aconselhar, advertir alguém, você perceber um certo tom nesse sentido, porque isso vai levá-la para uma reflexão e vai conduzi-la a um quebrantamento se você falou o que deveria falar, com a direção de Deus, com base na palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo, essa tristeza vai ser algo positivo. E o sentimento final, então, de Paulo, depois que esse tom da carta muda e agora ele está contando o resultado, é um sentimento de alegria, e de confiança plena. Ele diz, em tudo eu confio em vocês. Estou muito feliz com as informações que Tito me passou. Que Deus nos ajude na continuidade do nosso desafio e que nós possamos nos lembrar, principalmente desse final. Não há cura sem arrependimento, sem tristeza, sem quebrantamento, e isso precisa estar claro na nossa mentalidade. Que Deus nos ajude.